Novamente juntos para dar sequência à leitura do livro Alvorada Nova, organizado por Abel Glasser, orientação do espírito de Caibar Schutel. Setores habitacionais. Comunidades espirituais semelhantes à de Alvorada Nova estão suficientemente preparadas para conviver harmônica e fraternalmente. Seus habitantes têm os corações prontos a receber a palavra divina. Sabem que só existirá caridade, humildade e amor mais amplos com a formação de uma grande família espiritual. Desapegaram-se do materialismo e cultuam a lei do Cristo por norma imprescindível de conduta. Neste contexto, vejamos novos aspectos dessa cidade espiritual, Colônia de Caibar. Dispõe ela de inúmeras moradas para seus habitantes, entre várias alamedas, todas arborizadas, constituindo os setores habitacionais em número de 4. As casas são simples, mas confortáveis, com muita natureza ao redor e higienização plena. Cada habitante, com créditos suficientes, pode desfrutar de uma moradia para si e sua família. Alvorada Nova tem um sistema de crédito chamado UA, Unidade de Amor. Essa denominação, sugerida pelo próprio Caibar, que achou por bem fundir num só significado amor e trabalho, foi ratificada por todos os habitantes da colônia, através de um plebiscito. Aprovaram por unanimidade essa iniciativa do coordenador-geral. Todos trabalham tendo em mente que estão dando muito amor. Cada espírito que chega à cidade espiritual, com imensa carência afetiva, apega-se ao trabalho com coragem e resignação, sabendo que dessa forma está amando e assim será amado. As entidades que conseguem 3.500 UAs podem receber sua própria moradia. A essa altura, provavelmente já terá encontrado a sua família, sua companhia espiritual mais próxima. No atual estágio evolutivo dos encarnados, realmente, de regra, não há mais amor do que o existente no seio familiar. O habitante pode, pelo trabalho, usufruir da companhia de seu grupo familiar. Na colônia, cada unidade de amor equivale a um dia de trabalho. As horas trabalhadas são computadas por um sistema de cálculo que permite a acumulação até formar uma UA. Dessa forma, não se perde um só momento de hora trabalhada, de bem ao próximo. Para o espírito atingir 3.500 UAs exigidas para a moradia própria, são necessários aproximadamente 10 anos de trabalho dedicado. Pode-se refletir sobre a função da família, dos pais, na educação dos filhos, da vida no lar e da escola, do lar, lembrando ainda a importância da vida na escola e da escola da vida. As refeições no seio do lar devem ser efetuadas em um ambiente de plena harmonia para o bom aproveitamento do alimento. É sempre oportuna a lembrança de agradecer ao Criador, ainda que em pensamento, sem ritual nem afetação. A oportunidade que nos é dada para alimentar o corpo, para prosseguir com o equilíbrio e atividade do espírito. Recorde-se da importância de renunciar à gula e à conveniência de dialogar à mesa somente assuntos edificantes, em tom de voz moderado, disseminando carinho e amor, evitando gestos exagerados. Em havendo as refeições discussões indignas, o nível de absorção dos alimentos fica na faixa de 5 a 10%. Já na família encarnada, que vive em harmonia, o nível de absorção é de 50 a 60%. Por outro lado, numa família de espíritos desencarnados harmoniosos, que só ingerem alimentos líquidos e pastosos, o índice de absorção é de 90%. Outro aspecto importante é o da concentração durante as refeições. Se a família fica com a sua atenção voltada para a televisão, por exemplo, grande parte da energia dos alimentos é desperdiçada porque a alimentação torna-se um ato mecânico e se digere mal. O mobiliário do lar de uma família espiritual harmoniosa é essencialmente simples, sem ostentação, apresentando conforto e utilidade. O ambiente espiritual do lar deve ser cultivado por procedimentos de elevação, como dignidade, harmonia, amor, hábito da prece. Devem ser evitados os momentos de desequilíbrio emocional,
negativismos, altercações, orgias, uso de tóxicos, entre outros, pois os espíritos inferiores são atraídos por esses comportamentos, comprazendo-se neles e promovendo desordens obsessivas. Em cada lar de um único indivíduo ou de uma grande família, mesmo que seja um agrupamento fraterno, há um mentor espiritual que tudo faz para zelar pelos seus tutelados. Por respeito a esse mentor, deve-se cultivar um lar digno de quaisquer circunstâncias. Temos aqui o desenho de como é a área onde estão as residências. A harmonia e a sintonia não são conseguidas somente orando, mas também com atitudes edificantes numa postura fraterna e comedida. Se a família é harmoniosa, quando um dos seus elementos está em estado de tensão ou preocupação, o ambiente vibratório positivo que aí predomina absorve as más influências, restabelecendo a sintonia do membro momentaneamente em desequilíbrio, graças às condições vibratórias positivas dos demais componentes da família. Não há hierarquia entre homem e mulher, pois vivem ambos em mútuo respeito. Tanto um quanto o outro são capazes de sustentar moralmente o lar, com diferentes meios de atuação, mas o mesmo fim a atingir. O marido respeita a esposa, sua superioridade moral, a esposa honra o marido, que trilha o caminho do aperfeiçoamento. Quando existe disparidade de elevação entre o casal, deve haver respeito àquele que aprende por parte do que orienta. O lar é a primeira escola. Em seu interior deve prevalecer a hierarquia moral. Nele, portanto, deve-se buscar a permanente orientação, com vistas à efetiva elevação dos que o compõem. Se assim não for feito, a família será desunida pela predominância do desamor e do egoísmo, transformando cada um de seus membros em seres isolados. O desamor leva ao seu o desamor leva o ser a deixar de gostar de si próprio. O egoísta não consegue amar a ninguém, sequer a si mesmo. Ainda existe egoísta que ame verdadeiramente, nem quem ame egoisticamente. A família é solução para a renúncia ao egoísmo e para o encontro do amor, entendendo-se aquele como sinônimo de lar, que por sua vez deve ser sinônimo de casa de Jesus, que é amor. O lar, mesmo de uma única pessoa que ama o próximo, amparando-o na carência material e espiritual, é um esteio para o surgimento de nova era. Nessa postura, o espírito encarnado estabelece ligações positivas com a espiritualidade, auspiciando a integração dos dois planos da vida, um padrão vibratório harmonioso, benéfico para si e para o seu lar. Todos os encarnados devem estar conscientes de que, ao abrirem a porta de entrada dos seus lares, abrem-se, em verdade, duas portas: a material, que se faz ingressar no ambiente doméstico, propriamente dito, e a espiritual, que leva ao encontro com espíritos muitas vezes guardando a oportunidade de aprendizado e a manifestação de amor. A integração entre os dois planos da vida é dioturna, dentro e fora do lar. Os espíritos observam os encarnados a todo instante e aprendem ou desaprendem com o que vem. Eu vou lembrar aqui a todos que estão estudando conosco esse detalhe das duas portas. Os lares bem equilibrados possuem portas espirituais que dão entrada apenas a espíritos que são dignos de entrar em nossa casa. Há casas que podem ter 1000 chaves, mas não tem porta espiritual. Então entra nessa casa todo tipo de espírito que vem ali desequilibrar os seus moradores. E como a gente constrói essa porta espiritual? Com todos esses detalhes que ele descreveu. A conduta dos habitantes do lar, o respeito mútuo, o amor entre os familiares, os hábitos de se ligar aos planos espirituais superiores, fazem com que a gente tenha essa porta de proteção que impede a entrada de espíritos negativos. Mas vamos continuar. Não se pode incentivar o mal, pois
Dessa forma, por sintonia, colhe-se inevitavelmente o seu efeito. Ensinar a esses espíritos que estão no lar a mesma educação que se pode desejar a cada membro da família e para os filhos, perseverando numa conduta edificante. É a conduta ideal. Não se pode esperar flores do lado espiritual da vida quando para lá se retorna, caso o cultivo durante a vida material seja de espinhos. Há conotações entre os estados de encarnados e desencarnados. No plano imaterial, encontram-se os reflexos da vida física. Se cultivar a família poder-se-á encontrar. Se desagregada for a vida material, seus frutos serão colhidos na vida espiritual. A melhor lição é aprender a amar o próximo, encarnado ou desencarnado, hoje e sempre. Nunca se pode viver sozinho. Se os laços de sangue são precários, fortes e verdadeiros são os laços espirituais. Não se deve restringir a dedicação exclusivamente à família material, pois ela deve se estender à família espiritual. Tomando a árvore como símbolo da família, cada um dos encarnados deve regar a sua própria, que é apenas uma muda quando o nascimento da vida material, mas no final da jornada terrena deverá ser imensa e repleta de frutos, cada qual representando uma atitude fraterna vivenciada na vida física, um aperto de mão sincero, uma visita a um enfermo, um ato de caridade, um casamento honrado, educação dos filhos cultivada, vidas novas que são recebidas no seio familiar. E sempre a hora para começar a frutificar a árvore, cujo fertilizante é o amor que se brota do coração. A escola da vida nasce dentro do lar, na formação deste. A escola em família representa um ensejo para que todos resgatem débitos levados para lá antes, pois que não poderia ter iniciado aí o pagamento de seus débitos espirituais com trabalho ao invés de dor humilhante sofrida em regiões inferiores? Somente após alguns anos frequentando o centro de aprendizado da luz divina, pôde compreender que não há efeito sem causa e que a justiça de Deus é soberana e justa. Como todas as criaturas, esse espírito tinha o seu ônus pessoal, o seu peso perispirítico específico, os densos fluidos que formavam seu perispírito correspondiam a uma realidade que pertencia somente a ele, não existindo na espiritualidade aparelhos que possam transformar essa densidade em leveza. Precisava purificar-se, por isso estagiou longo período no único local apropriado a abrigá-lo, o umbral. Agora, conscientizado, trabalha incansavelmente para alcançar o que já poderia ter conseguido, sua própria casa. Após 13 anos, está por completar as unidades de amor suficientes para isso, capacitando-se para receber em seu lar espiritual entes queridos, restabelecendo laços fraternos interrompidos no passado. Não existe inatividade em Alvorada Nova, mas muito árduo trabalho que propicia a reforma íntima, estabelecendo melhor infraestrutura para o desempenho evolutivo de cada um de seus habitantes. Enquanto o espírito não tem condições de adquirir sua própria casa, reside em habitação coletiva, onde se vive em comunidade. É a seguinte divisão da população da cidade espiritual. Setor habitacional 1. Unidades individuais. Setor habitacional 2. Unidades individuais também. Setor habitacional 3. São unidades coletivas. E a habitacional 4 também, unidades coletivas. Então, tem duas unidades individuais, onde você tem a sua casa pessoal ou da sua família, e duas unidades coletivas, onde vivem várias pessoas juntas. As unidades 1 e 2 são cortadas por muitas alamedas e cada morador possui o mínimo indispensável à sua família. Há graduações nos tamanhos das residências, em função do agrupamento que vive ali, e não o número de unidades de amor. Quer dizer, não importa, com as 3.500 você vai comprar uma casa que cabe à sua família, seja você uma pessoa ou 20 pessoas. Nenhum espírito possui propriedade privada em Alvorada Nova. A morada pertence à colônia e esta superioridade espiritual,
Quer dizer, você tem aquela casa é sua pelo tempo que você quer morar. Se você não precisar mais dela, você cede a outra pessoa. O habitante tem a posse da casa enquanto aí vive e trabalha. Se tiver que retornar ao mundo material, não tendo familiares a permanecer, sua morada será designada a outro espírito. Mas se tem família, fica lá. Há casos ainda que habitantes que trocam de moradia em face do aumento ou diminuição de sua família, respectivamente pela chegada de parentes do plano físico ou pela partida de outros para novas encarnações. As alamedas foram nominadas em assembleias dos moradores de cada rua. Após a decisão, suas denominações foram enviadas ao centro de dados da colônia, que as cadastrou e as identificou. Todas, no entanto, possuem nomes que caracterizam a colônia como, por exemplo, Alameda da Amizade, Alameda do Trabalho, Alameda da Fé, entre outros. Os setores habitacionais coletivos, o 3 e o 4, possuem casas e prédios pequenos. Nas casas com 2 pavimentos, ficam os espíritos moradores há mais tempo na colônia e previstos a adquirir sua própria casa. São moradas com vários cômodos, onde residem pelo menos 2 habitantes por aposento. Nos prédios de 3 andares, ficam os espíritos que, pacificados ou recém-chegados, estão iniciando a sua vida de trabalho na colônia. Existem várias unidades em cada prédio, incluindo quartos espaçosos com acomodações para até 4 moradores. Em cada prédio há um espírito administrador e em cada casa ocorre o mesmo. Esse espírito representa seus cohabitantes nas assembleias das alamedas que ocorrem periodicamente. A autoadministração é a meta da coordenadoria geral, com descentralização total da condução dos anseios da comunidade. Além das assembleias das alamedas, a Assembleia Geral do Setor Habitacional, sem contar as reuniões deliberativas de cada alameda individualmente considerada, todas realizadas em clima de total paz e harmonia, não havendo disputa, pois os espíritos que aí habitam já estão preparados para viver em comunidade, fato que não ocorre até hoje com a maioria dos habitantes da crosta. O que decidem é normalmente acatado pela direção da colônia e posto em prática. A coordenadoria geral nunca deixou de atender a um só pedido ou reivindicação. Pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação é útil, é trabalho. Isso está em Allan Kardec, Livro dos Espíritos, número 675. Não são os da comunidade os verdadeiros laços de família, e sim os de simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Isso está em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Eu, pessoalmente, gostaria de viver nas casas coletivas, sabe? Esse negócio de ter só uma casa, ter uma casa para você, é meio solitário, entende? E mesmo que você tenha lá um grupo familiar, nós podemos viver em comunidade, não precisa ser uma casa. Mas vamos ver isso quando eu chegar lá, não é verdade? Se é que eu mereço estar numa colônia dessas. Veremos. Bem, meus amigos, deixo aqui meu e-mail para que vocês possam fazer contato, falar a respeito, dar suas opiniões, assim como na área de comentários aqui embaixo também podem escrever, eu responderei a todos. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.